alunos do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero encontrá-los todos bem aí nas suas casas, se cuidando, né? Se alimentando direitinho, comendo frutas, legumes. Eu espero que sim. Na aula de hoje de ciências, então, o que nós vamos fazer? Aqui com a prof, nós vamos corrigir primeiro as atividades da aula anterior, conferir se está tudo certinho, arrumar o que erramos, né? E depois seguirmos para o nosso próximo assunto da aula de ciências, ok? Vamos lá, então? Com o livro de vocês de ciências, vocês abram com a professora lá na página 63, que nós vamos começar a correção das atividades da aula anterior, certo? Então, vamos lá? A prof vai fechar aqui para poder acompanhar com vocês, então, as atividades. Então, na página 62, nós aprendemos sobre o flor, fruto e semente. Como acontece o surgimento de um novo fruto através da flor, certo? Como que acontece essa formação? Nós precisamos da estrutura masculina da flor, que é o pólen, né, onde produz os grãos de pólen, e da estrutura feminina. Para dar-se um novo fruto, elas precisam se encontrar. E elas se encontram através de um processo chamado polinização. E quem faz isso é o vento e alguns animais, que levam o pólen até a estrutura feminina, né? Que é onde tem a produção de óvulos. E aí, quando eles se encontram, então, começa a formação de um novo fruto. Falamos sobre as sementes, né? Que o fruto abriga as sementes, que vão dar origem, através da germinação, a uma nova plantinha. E de como algumas sementes acabam se dispersando em outros locais, diferentes daquele onde elas surgiram, dando origem a uma nova planta, certo? Então, vamos corrigir as atividades de hoje? Vamos lá. A primeira atividade da página 64, né? A prof falou a página errada para vocês. Página 64, então acompanhem lá com a prof. A questão da atividade 1 era para vocês pintar o cacaueiro bem lindo, bem caprichado, e depois escrever o nome das estruturas que compõem esta planta. Então, nós tínhamos aqui essa primeira estrutura. Como é o nome dela? É uma flor. Depois nós temos o fruto e, por último, as sementes. Então, vocês deveriam escrever o nome das estruturas representadas aqui do lado, ok? Questão da letra A. Explique como se originam os frutos e as sementes. Então, para vocês fazerem um breve resumo de como se origina um fruto, então, o livro traz uma sugestão. Não quer dizer que vocês deveriam escrever assim, exatamente desta forma, tá, alunos? Mas é uma sugestão e que deveria estar nessa ordem de acontecimentos. Então, o que precisaria acontecer para se formar um novo fruto, né? Se originar das sementes. Vamos lá, então. Vocês deveriam ter escrito que a parte feminina da flor precisa ser polinizada, ou o pólen, que é a estrutura masculina, precisa se encontrar com a estrutura feminina da flor, para que ocorra a polinização. E através da polinização, que é esse trajeto do pólen até a estrutura feminina, ocorre a fecundação, se os dois se encontrarem juntos. A flor que foi fecundada, ou seja, onde houve o encontro do pólen com a estrutura masculina, com a estrutura feminina, dará e terá origem aos frutos e às sementes, tá? Essa é uma sugestão. Então, a prof também explica um pouquinho a mais, com outras palavras, para vocês compararem aí com a resposta de vocês, tá? Então, explique como se originam os frutos e as sementes. Da parte feminina da flor, precisa ser polinizada para ocorrer a fecundação. A flor fecundada dará origem aos frutos e às sementes. Letra B. Se você quisesse cultivar um cacaueiro, qual das estruturas mostradas na imagem deveria utilizar? O que nós iríamos utilizar? A semente, pois através dela, germinando, né, surgiria uma nova plantinha. Beleza?
Muito bem. Se nós pegássemos somente uma flor, nós teríamos uma nova planta? Não. Uma flor sozinha iria murchar, ela não germina como a semente. Somente a semente pode dar origem a um novo fruto, no caso aqui, né, do cacaueiro. Questão de número 2. As afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas? Explique. Na letra A, diz assim para nós: a polinização não tem nenhuma relação com a reprodução das plantas, pois ela pode ser realizada pelo vento. Será que é verdade? O que vocês colocaram aí? Essa é uma afirmação falsa. Por quê? Porque sim, a polinização é uma etapa da reprodução das flores, afinal é o trabalho das abelhas e de outros animais, do vento, né, que fazem o processo da polinização. Até os morcegos, aqueles morcegos que comem frutas, eles fazem esse processo da polinização também. Então, ela é sim uma etapa da reprodução das plantas, né? Então, é falsa, e aí vocês expliquem o porquê ela é falsa. Na letra B, a germinação não ocorre em condições desfavoráveis à semente, como o excesso de água. Essa afirmação é verdadeira, porque se nós colocarmos muita água ou deixar a plantinha muito no sol, um sol muito quente, ou qualquer outras condições que sejam a mais do que ela precisa, ela não irá dar frutos ou não irá crescer. Então, é preciso que seja favorável, nem de mais e nem de menos a semente, para ela poder germinar com uma quantidade de água ideal, no caso dessa afirmação, tá, gente? Então, é verdadeira, e aí nós afirmamos o porquê é verdadeira. A questão da número 3 pedia para vocês observar as imagens e responder as questões a seguir. Na primeira imagem, nós temos esse alimento. E na letra A, pergunta para vocês: qual a estrutura do fruto A pode ser consumida? O que nós consumimos do fruto A? As sementes. Agora a prof não lembra se é ervilha ou é feijão. Agora não me recordo. Me ajudem aí, vocês sabem? Na letra B, na imagem B, além da folha e do fruto, que outro órgão da planta é possível ver? Então, além das folhas e do fruto, nós conseguimos observar a flor. Isso mesmo, a flor do fruto. Letra C. É possível ver as sementes do fruto C? Não estou conseguindo visualizar. E vocês estão? Não. Por quê? Porque as sementes ficam no interior do fruto. O fruto é responsável por cuidar, por proteger as sementes dele. Por isso, elas ficam no seu interior, a grande maioria, tá? Que tal mudarmos nossos hábitos? E vocês, estão comendo frutas, verduras, legumes? Estão comendo de verdade? Estão se alimentando direitinho? É bem importante, gente, nós comermos esse tipo de alimento, comer também um pouquinho de cada, né? Um pouquinho dos alimentos que a gente estudou que fazem bem para nós, um pouco de vitaminas, sais minerais, um pouco de carboidrato, né? Ter sempre no nosso corpo um pouco de cada nutriente do qual ele precisa muito, principalmente das frutas e verduras e legumes e água, que é o ideal também, né? Número 4. Observe a imagem e responda a questão. De que forma as sementes das plantas 1, 2 e 3 são transportadas para longe da planta que as originou? Então, nós temos nessa imagem 3 situações em que as sementes das suas plantas estão sendo dispersadas ou transportadas para outro lugar para dar origem a uma nova plantinha. Talvez próximo, né, num lugar próximo, talvez num lugar muito longe, mas que vai se originar uma nova plantinha a partir da semente que estava aqui, exatamente nessa planta. Então, como que está acontecendo? Vamos ver. Aqui na situação 1, né, como que as sementes são transportadas? Por aves que se alimentam dos frutos. Mas como que as aves transportam essas sementes, prof? Elas transportam talvez levando de um lugar para o outro, né? Pegou uma sementinha, um frutinho aqui, foi levar para outro lugar, longe, e acabou deixando cair algumas sementes no chão.
vai nascer uma nova plantinha. Ou também pelo fato de as aves comerem e acabarem, como outros animais, né, que comem frutos, acabarem dispersando nas fezes, onde eles fazem cocô. E aí, onde eles fazem as suas necessidades, acaba germinando também uma nova plantinha, longe do local de onde eles pegaram o fruto, né? Na situação 2, nós temos algo diferente. Na planta 2, os frutos eles grudaram no cachorro, no pelo do cachorro, e são transportados por ele longe, né? Longe do pé. Quem faz isso também são os seres humanos, que às vezes andando em algum lugar onde tem alguma plantinha com sementes pegajosas, né? Que grudam na nossa roupa, na nossa pele, e acabamos levando para outros locais. Quando elas caem no solo, elas vão dar origem a uma nova plantinha também, certo? Já na situação 3, nós temos uma plantinha conhecida de vocês, eu acredito, que é o dente de leão. Vocês já ouviram falar? Ele é assim mesmo, ele tem essas sementinhas aqui fora, e elas são muito leves, são muito fofas, que por causa disso, elas são dispersadas através do vento. Isso mesmo, quem leva ela para outros lugares, para dar origem a uma nova planta, é o vento, por ela ser tão leve, né? Então, nós acabamos de reconhecer 3 situações que são dispersadas sementes de diferentes formas. Ok, gente? Espero que vocês tenham compreendido e acertado também, né? Se não acertou, não tem problema. Corrige, faz certinho para você aprender também. O desafio da abertura era para nós voltarmos às páginas 56 e 57 e responder a pergunta 2. Então, na página 56, nós temos a nossa imagem de abertura, onde as crianças estão visitando um jardim botânico. A pergunta 1, nós já respondemos na aula passada. O desafio de hoje é respondermos a pergunta 2. E ela diz assim: que partes da planta servem de alimento para os pássaros? Que parte das plantas os pássaros Opa, fugiu a palavra agora da professora, peraí. Que parte das plantas os pássaros costumam comer? Costumam é a palavra que fugiu de mim. Costumam. Eles comem a raiz? Eles comem as folhas? Então, falando no geral, né, alunos, no geral, os pássaros costumam comer a semente e o fruto, tá? O fruto, a semente e o fruto. Então, vocês irão escrever aqui a semente e o fruto, certo? Muito bem. Voltamos, então, para o nosso livro. Agora, o novo assunto, da página 66. Hoje nós vamos ver e falar um pouquinho sobre as plantas sem flores. Vocês já viram uma planta que não dá flor? Eu aposto que sim. Tem algumas plantas do qual nós vamos falar aqui hoje que eu tenho certeza que muitos de vocês têm em casa. A mãe utiliza como decoração, como planta ornamental, né? Que é lindo também. Então, gente, as plantas com flores, elas correspondem, essas que nós estudamos, elas correspondem à maior parte da diversidade vegetal. Isso mesmo. Só que, no entanto, os representantes das plantas sem flores, que é o que nós vamos estudar hoje, das plantas sem flores, elas estão muito presentes no nosso cotidiano das pessoas, né? Por exemplo, as samambaias. Vocês conhecem as samambaias? Elas são muito usadas, como a prof falou, como plantas ornamentais. Musgos, já ouviram falar dos musgos? Eles crescem em cantos das calçadas, sobre as pedras. Dos pinheiros, que nós vimos aqui também, é extraída a matéria-prima para se produzir mesa, papel, móveis em geral, né, de madeira, até mesmo lenha, e entre outros. Então, por essa razão, eu acredito que vocês já conheciam essas plantinhas, só que talvez o que nós não sabíamos e vamos aprender hoje é a forma como elas se reproduzem. Isso mesmo. Então, vamos primeiro acompanhar aqui o texto com a prof, depois a gente fala um pouquinho sobre a reprodução desse tipo de planta. Então, vamos lá. Existem plantas que não têm flores, como pinheiros, as samambaias e os musgos.
Os pinheiros, esse daqui, são árvores com raiz, caule e folha. Essas plantas não apresentam flor, nem fruto, mas produzem sementes. E essa semente, eu vou falar para vocês que a prof está gravando na aula de hoje, depois de uma webconferência, tinha gente comendo essa semente que nós estamos falando aqui, que produz o pinhão. Que produz, aliás, o pinheiro. Agora a prof já falou, né? Que é o pinhão. Isso mesmo, a semente do pinheiro é o pinhão. O pinhão, como é chamada a semente do pinheiro do Paraná, é utilizado em nossa alimentação. Para vocês terem um conhecimento a mais do pinheiro do Paraná, ele é nativo do Brasil, ou seja, ele nasceu aqui e ocorre com maior frequência na floresta de araucária, presente principalmente nos estados do Paraná, de Santa Catarina, aliás, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, isso mesmo. Esses pinheiros, eles podem atingir 35 metros de comprimento, de altura. As suas sementes, que nós gostamos muito de comer cozidas, assadas, na chapa, né? Isso é muito bom. Tem gente que não gosta, né? Claro. São conhecidas como pinhões, que é essa semente dele aqui. Prof, se eu enterrar ou colocar no solo uma semente de pinhão, vai nascer um pinheiro? Vai sim. Eu coloquei na aula de hoje para vocês verem como que a gente reproduz, ou como se reproduz esse tipo de planta. Esse daqui, através da semente. Então, se você plantar uma sementinha, ou um pinhão, né, no caso, vai se originar, ou vai germinar, vai crescer um novo pinheiro. É uma planta rara hoje em dia, tá, gente? Para vocês conhecerem, a prof também colocou lá, falando um pouquinho mais sobre ele. Talvez germine, talvez não. Isso vai depender muito das condições favoráveis a ele, tá? Mas nós temos também plantas sem flores, as samambaias e os musgos, que não têm flor, fruto e semente. Então, as samambaias e os musgos, elas não têm nem semente. O pinheiro ainda tem semente, mas as samambaias e os musgos não. Essas plantas possuem estruturas reprodutivas diferentes das plantas com sementes. As estruturas reprodutivas das samambaias ficam na parte de trás de suas folhas. Os musgos possuem estruturas reprodutivas incorporadas à planta. Então, aonde que fica a estrutura reprodutiva da samambaia? Se vocês pegarem uma folhinha e virarem, se ela está em época de reprodução, vocês vão encontrar essas pequenas estruturas aqui das samambaias, tá? Que são chamadas de soros, isso mesmo, não é soro aquele que a gente toma quando fica doente, não. Mas sim, essas estruturas aqui da samambaia, que é como se fossem as sementinhas dela, tá, gente? Quando chega na época de reprodução, elas se abrem, soltam, então, essas estruturas, e essas estruturas vão dar origem a uma nova semente. A uma nova plantinha, que vai ser uma nova samambaia, tá? Então, eu tenho certeza que alguém de vocês aí tem em casa essa plantinha para decoração. É linda, né? Fica linda. Eu gosto de plantas. Já os musgos, a estrutura reprodutiva dele, eles são muito pequenininhos, né? A gente quase não consegue ver. Claro, esse daqui está com uma lente de aumento, bem aumentado, para nós conseguirmos observar e visualizar as suas estruturas reprodutivas. Estão nesses cabinhos aqui que vocês estão vendo, ó, que nós chamamos de esporófitos. É aqui onde está, então, a parte reprodutiva dos musgos. Geralmente, eles vão se reproduzir em locais úmidos, né? Como a gente falou antes no início, nas calçadas, e lugares mais úmidos mesmo, onde não pegam tanta luminosidade e calor. Então, para se reproduzir, eles também abrem essa partezinha aqui, né? Que é os esporófitos, e liberam os esporos. Não são sementes, são esporos. Quando eles liberam esses esporos, vão entrar em contato com o solo e vai dar origem, então, a uma nova plantinha de musgo, tá? Então, de formas diferentes, mas essas 3 plantas que nós vimos hoje, elas também dão origem a outras novas plantas, tá? Até, inclusive, do pinheiro do Paraná, existe uma ave que tem o hábito, né, de pegar os pinhões
e enterrar como forma de guardar, reservar comida. Só que aí, olha só que interessante. Tem alguns que ela não lembra onde ela guardou, ou seja, onde ela enterrou. E esses pinhões acabam germinando e dando origem a novos pinheiros. Então, essa ave, ela ajuda na reprodução também desse tipo de planta, tá? Como as outras que a gente viu lá com flores, né? Ok? Então, para hoje, gente, vocês irão responder algumas atividades, tá? Então, esses aqui são os musgos, são plantas bem simples, sem diferenciação entre raiz, caule ou folhas. A gente não consegue observar. Já aqui as samambaias, que são plantas com raiz, caule e folha. E aqui as estruturas reprodutivas aumentadas, né, da samambaia e aqui dos musgos, tá? Então, vocês irão fazer a atividade número 1, que diz assim: a Mirella possui uma samambaia na sala de casa, ela adora flores e todos os dias vai olhar a planta para ver se nasceu alguma flor. Porém, ela nunca viu flores na samambaia. Por que Mirella nunca viu flores na samambaia? Explique. Então, vocês vão explicar. Será que a Mirella vai conseguir visualizar uma flor na samambaia dela? Por quê? Se sim, por que sim? E se não, por que não? Na número 2, vocês irão marcar com sim ou não, quanto à presença das estruturas nas plantas. Veja o exemplo. Então, aqui nós temos as estruturas e aqui essa árvore aqui já foi representada. Essa árvore possui todas as partes citadas aqui na tabela. Mas e essa daqui, que é o pinheiro? E essa? E a samambaia? Possuem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, de acordo com o que nós estudamos? Não sei, vocês irão responder. Qualquer dúvida, voltem nas páginas anteriores para verificar a dúvida de vocês, tá? Se não conseguirem, podem enviar um e-mail para a prof também para perguntar, que eu vou ajudá-los. Também resolverão o desafio da abertura, que é para voltar nas páginas 56 e 57 e responder a pergunta de número 3, que é o último desafio, tá? Na próxima aula a gente corrige. Esse jogo eu vou deixar para fazer junto com vocês em uma webconferência nossa, tá bom? Vocês vão me ajudar a responder aqui na webconferência. Vamos então para o tópico O que você aprendeu? Então, olha só. Já sublinhei aqui para nós os principais tópicos que nós aprendemos nesta aula, né? Nesta unidade, aliás, de ciências, a unidade 4. E nós aprendemos que a maioria das plantas é formada por raiz, caule, folha e flor. E que a reprodução das plantas acontece por meio da polinização da flor. A germinação é o nascimento de uma nova planta a partir da semente. E que os pinheiros, as samambaias e os musgos são exemplos de plantas sem flores, ok? Grifem ali para vocês também, para vocês não esquecerem. Então, vocês farão a atividade número 1, vão observar as imagens de abertura e vão formular uma pergunta para um colega a respeito do conteúdo desta unidade, certo? A prof vai pedir para que vocês façam isso e registrem aqui no livro de vocês, porque quando nós formos fazer uma webconferência que a prof vai marcar com vocês, nós vamos fazer o jogo e eu vou pedir para vocês compartilharem a pergunta, que aí você vai perguntar a um colega da classe a respeito do conteúdo visto nessa unidade, tá, gente? Então, façam lá e registrem aqui embaixo, pode ser, eu acho que cabe, né? A questão de número 2, vocês vão escolher uma das plantas apresentada nesta unidade e vão desenhar a planta, escrevendo o nome dos órgãos e das estruturas que possuem as seguintes características. Então, número 1, aí a prof quer que vocês numerem, tá? Aonde vocês desenharem. Abriga as sementes. Qual é a estrutura que abriga as sementes? O fruto, então vocês vão desenhar o fruto dessa planta que vocês escolheram e vão numerar. Então, por exemplo, desenhei o fruto e aqui eu vou escrever, então, para o fruto, né? Aqui, digamos que está a minha árvore e eu desenhei o fruto. Aí, do lado do fruto, eu vou colocar aqui, número 1. Aí, depois, na árvore, o restante que está sugerindo para vocês com as características abaixo, tá bom? Se vocês preferirem, primeiro façam a planta, depois as estruturas e, por fim, numerem como vocês acharem melhor. Beleza, gente?
A atividade 13, a 4, é um texto que vocês irão ler, interpretar e, de acordo com o que estudamos, com o conhecimento de vocês, né, a respeito dos assuntos, irão responder. E eu vou deixar para corrigir na próxima aula de ciências. Ok? Muito bem, gente. Por hoje é só. A prof deixou na aula de hoje links de curiosidades dos assuntos que estudamos também, como se reproduz a samambaia, o pinheiro do Paraná e os musgos, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre eles, beleza? Conferem lá, que a prof fez com muito carinho para vocês, tá bom? Ah, também deixei na aula de hoje para vocês um texto, até para vocês praticarem a leitura. Vou falar aqui olhando para vocês agora. Um texto para vocês praticarem a leitura de curiosidades de plantas. Qual é a maior planta? Qual é a menor planta? Umas curiosidades muito legais, gente. Vai valer a pena vocês lerem, tá? Confiram lá que a prof deixou preparado para vocês, tá bom? Um beijo gigante para vocês, se cuidem e até a próxima aula.